Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Kraus e vamos falar sobre a história da evangelização no Brasil. Muito bem, este livro aqui ele é publicado pela editora Ultimato lá no ano 2000. Então é um livro aí já um pouco antigo, né? Já tem 2 décadas de história. E eu o li por conta do curso de pós-graduação em Cristianismo e Política do Seminário Teológico Jonathan Edwards. Este era um dos livros da literatura obrigatória. Ele é de autoria então de Alban Lenz César e ele é subdividido em 3 partes, que são elas: a de cristianização, então vai desde o século XVI até o século XIX, depois o período de evangelização, né? Então o século XIX, onde nós começamos a ter os processos de evangelização, né? Das igrejas protestantes vindo fazer missão aqui no nosso território, e por último também o período de pentecostalização, que é então o século XX, né? Quando nós temos então essas igrejas pentecostais surgindo, tanto aqui mesmo no Brasil, quanto sendo importadas, né, para o nosso território. Vamos falar aí então sobre os pontos mais interessantes da obra, né, sobre a história então da evangelização aqui no nosso país. Vamos começar então com a primeira parte. Ele começa então com a descoberta do Brasil, né, lá em 1500, Pedro Álvares Cabral, e ele menciona um pedido do envio de missionários para o Brasil feito por Pedro Vaz de Caminha, que é o escrivão oficial da embarcação. Segundo o autor, esse pedido é meio que engavetado, né? Os missionários não são enviados num primeiro momento. Apenas lá em 1549 é que nós teríamos então os primeiros missionários católicos chegando aqui no Brasil. Ele menciona aqui também o Tratado de Tordesilhas, que é de 1494, que foi feito pelo Papa Alexandre VI. Algumas pessoas às vezes podem questionar, né, mas como é que pode haver um Tratado de Tordesilhas em 1494 antes da descoberta do Brasil, que é em 1500, né? Esse Tratado de Tordesilhas ele se baseia nos Estados Unidos, então ele traça a linha reta nos Estados Unidos, dividindo o território da Inglaterra do território da Espanha. É só uma questão de continuar a linha para depois, né, na descoberta do Brasil também, tá? Ele menciona também então o fato de Martinho Lutero, a reforma protestante acontecendo na Alemanha. Um dado curioso que eu não tinha parado para reparar ainda é que Martinho Lutero ele nasce 17 anos antes da descoberta do Brasil, em 1500, e a reforma protestante inicia-se 17 anos depois da descoberta do Brasil, né? A descoberta está bem no meio dos 2 eventos. Eu nunca tinha parado para reparar nisso aí. Eu achei legal essa curiosidade. E aí ele vai mencionar aqui também a parte da Contra-Reforma, lá na página 26. Isso aí eu quero abrir aqui. Página 26, então. A Contra-Reforma. Os 3 grandes instrumentos da Contra-Reforma foram a Sociedade de Jesus, que depois vai ser chamada então de Companhia de Jesus, né, dos jesuítas vem daí, isso em 1540, a Inquisição Romana de 1542 e também o Concílio de Trento a partir de 1545. É a resposta então católica a reforma protestante. Alguns vão chamar de contra-reforma, outros de reforma católica, né? Enfim. Sobre a Companhia de Jesus, então ela é fundada por Inácio de Loyola, na data aqui, né, 1540. E uma curiosidade é que o Inácio de Loyola ele estuda na Universidade de Paris, onde também o João Calvino estuda. Os dois na mesma universidade, né? Que loucura! E o Inácio de Loyola, então, ele vai enviar ao Brasil os 6 primeiros missionários que são jesuítas. Isso em 1549.
Mais tarde, um pouco, também vem um outro jesuíta mais famoso, que é o José de Anchieta, né? Esse a gente reconhece, a gente ouve falar bastante na escola e tal, pelo menos o nome nos é bastante familiar, mesmo se a gente não é tão bom assim em história, mas o nome a gente lembra dele. Aí ele vai mencionar aqui também os primeiros calvinistas que chegam ao Brasil naquilo que foi chamado da França Antártica, que é uma tentativa então de uma colônia francesa onde protestantes e católicos viveriam numa relativa paz. Né? Acontece ali então isso em 1555, tá? Esses primeiros calvinistas que chegam. Mais tarde tem uma segunda remessa em 1514, não, 1514 que 1557, onde 14 huguenotes, eles são chamados assim, são os calvinistas da França, são enviados pelo próprio João Calvino aqui para o Brasil. Acaba que há alguns desentendimentos nessa França Antártica e alguns ali acabam sendo enforcados, né, estrangulados. E eles são então os primeiros mártires protestantes aqui do Brasil, né? Foram 3 pessoas mortas ali, os primeiros mártires então. Isso em 1558. Tá? Eles fazem também a confissão de fé fluminense, também a primeira confissão de fé protestante aqui no Brasil. Depois ele vai mencionar a questão da ocupação holandesa aqui no Brasil, e aqui nós vamos estar falando então sobre um protestantismo de presença, né? Enquanto os holandeses estão aqui, há essa fé então protestante. A hora que eles levantam o acampamento e vão embora, deixa de estar aqui também, eles não mantêm missionários ou coisa assim. Então é uma estadia curta, enquanto há essa estadia dos holandeses lá em Pernambuco, né, a terra da Samara, há também a fé protestante lá. Isso no século 17, tá? Então 1600 e alguma coisa. Aí ele vai tratar também sobre o protestantismo que nós chamamos de permanência aqui, onde nós vamos ter então alguns missionários mesmo. Ele vai mencionar primeiramente a passagem só de viagem de um tal de Henry Martyn, isso em 1805, já no século 19. E século 19, será que eu já estou falando então sobre a segunda parte do livro? Deixa-me ver, página 64. Já estamos na segunda parte do livro então, tá? E aí ele vai tratar então dessa estadia do Henry Martyn, e o Henry Martyn, ele passa aqui no Brasil e ele escreve a respeito da necessidade dos missionários aqui. E eu quero ler o que ele escreve. Que missionários serão enviados para trazer o nome de Cristo a essas regiões ocidentais? Quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio, aqui se referindo ao catolicismo então, né? Há cruzes em abundância, mas quando será levantada a doutrina da cruz? Isso Henry Martyn escrevendo, né, em 1805. É só uma viagem assim de passagem. Aí ele também vai mencionar sobre o fato de a Bíblia ter chego em língua portuguesa aqui cerca de 40 anos antes dos primeiros missionários que fixam, né, permanência aqui no Brasil. E aí ele vai falar sobre o nosso conhecido João Ferreira de Almeida, né, que é a versão, acredito eu, a mais popular aqui no Brasil, né, a versão Ferreira de Almeida. Eu uso uma dessas, por exemplo. E aí ele comenta então sobre ele. Nascido no ano de 1628, então século 17, em Torres de Tavares, nas proximidades de Viseu, em Portugal. Sabia disso? João Ferreira de Almeida era um português, né, de Portugal. João Ferreira de Almeida cedo emigrou para os Países Baixos e de lá para a Indonésia, onde aceitou o evangelho no seio de uma igreja reformada holandesa.
Dotado de grande capacidade na área de linguística, Almeida tinha 16 anos quando traduziu o Novo Testamento para o português, valendo-se da versão latina de Teodoro de Beza, que foi assim o substituto de Calvino, né, em Genebra. O público primeiramente visado eram os refugiados portugueses que foram para a Inglaterra quando Napoleão invadiu e ocupou Portugal. Aqui eu preciso comentar para não ser uma coisa anacrônica, né? Eu falo aqui que o João Ferreira é do século XVI, né? Ou melhor, de 1600 e pouco, do século XVII, e daqui a pouco estou falando de Napoleão Bonaparte, né, que já é século XVIII, não faria sentido. Aqui estamos falando de uma edição feita pela Sociedade Bíblica Britânica, tá? Estrangeira. Tá. Então, visando esses caras que foram parar na Inglaterra, né, quando Napoleão invadiu e ocupou Portugal. Depois, a Bíblia começou a ser enviada para Portugal e para o Brasil. A introdução das Sagradas Escrituras no Brasil começou discretamente em 1814. Então, 1814. Aí ele vai mencionar aqui alguns missionários. Um deles é então Daniel Kidder, que é um metodista, chega aqui em 1836, mas ele acaba retornando aos Estados Unidos. Ele não é fixa residência aqui, ele fica assim por pouco tempo. O primeiro mesmo a fixar uma residência mais longa é o Robert Kelley, que é o marido da Sarah Kelley, né? Aquela famosa compositora. Né? Vários dos hinos dela estão presentes nos nossos hinários brasileiros, né? E isso então em 1855. Né? Então, 1855 menos os 1814 das primeiras Bíblias, nós teremos aí cerca de 40 anos então de diferença entre as primeiras Bíblias e a estada, né, a chegada de Robert Kelley aqui no Brasil. E ele era então um missionário congregacional. E depois ele cita também Ashbel Simonton, que daí é um presbiteriano, isso em 1859, ano aí que é lançado a Origem das Espécies, de Charles Darwin, né, e, enfim. Vamos seguindo. Eu mencionei aqui alguns missionários, mas antes disso nós já tínhamos aqui o protestantismo de imigração. Aqui nós estamos falando do protestantismo de missão. Já em 1824, ou seja, bem antes, né, nós já tínhamos os primeiros imigrantes alemães chegando no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E aí, em sua grande maioria, luteranos, né? Só que nós, luteranos, não tínhamos lá uma visão muito assim de missão. Né? O que nós tínhamos então era uma população migrando pelo Brasil, né, de alemães, com os seus ministros, então queriam pastorear a comunidade aqui mesmo, mas sem muita visão de querer evangelizar os outros, não, era mais para a comunidade de imigrantes aqui mesmo. O primeiro pastor então é o pastor Friedrich Oswald Sauerbrunn, que é tido como o primeiro ministro, né? Na página 72, deixe-me abrir aqui. Tido como o primeiro ministro protestante residente no país. Sauerbrunn pastoreou a comunidade luterana de Nova Friburgo, então no Rio de Janeiro, por 40 anos, até morrer em 1864 aos 80 anos de idade. Um pouco mais de 100 anos depois, em 1927, nós vamos ter então o primeiro missionário por parte da MEUC, né, da Missão Evangélica União Cristã, que é o Alfred Pfeiffer, que vai então residir em São Bento do Sul, onde hoje nós temos aí a Faculdade Luterana de Teologia. Aí sim nós estamos falando de missão num âmbito luterano, né?
Aí ocorre que em 1824, quando começa essas primeiras levas de alemães luteranos, a Constituição não permitia que as igrejas protestantes tivessem uma característica de igreja externamente. Não podiam ter torre, não podiam ter sino, cruzes, ou seja, eles tinham liberdade de culto, eles podiam morar no Brasil, podiam ter cultos no Brasil, mas as suas igrejas deveriam ser tais como uma casa comum, tá? Vamos seguindo. Capítulo 15. Missionário freelancer chega ao Brasil, né? Vem para o Brasil. E aqui ele está tratando de Robert Kelley, que eu já mencionei um pouquinho antes, né? O marido da Sarah Kelley. E o Kelley é um cara muito interessante. Deixa eu abrir aqui, página 83. Kelley e o imperador Dom Pedro II, né? Na ocasião nós estamos tratando do Brasil Império, se visitavam de vez em quando. Certa feita, este foi a casa de Kelley, né? Então Dom Pedro II foi a casa de Kelley, que não pôde recebê-lo por estar acamado. Prometeu procurá-lo outro dia no palácio, mas quem tomou a iniciativa de um novo encontro foi o próprio Dom Pedro, que permaneceu na casa de Kelley por 2 horas no dia 6 de março de 1860. Página 84 fala sobre a conversão de Kelley. Kelley, que é uma figuraça, né, de um missionário aqui em território brasileiro, foi ateu durante a sua juventude. Mais um exemplo aí de um cara, né, que é ateu durante a juventude e acaba chegando à fé um pouco mais tarde, na idade adulta. E aqui está escrito: não obstante o envolvimento piedoso no lar e o desejo que todos tinham de que ele abraçasse a carreira eclesiástica, Kelley descambou para o ateísmo. Por trás desse ateísmo, ele mesmo confessa, estava o desejo de ser livre, de fazer o que lhe desse na telha, sem que fosse obrigado a ter posterior sentimento de culpa. Enquanto Feuerbach diz que o cristianismo é a satisfação dos desejos, né? Você deseja um pai, então essa realização dos desejos se traduz no cristianismo. Também o ateísmo, na verdade, pode ser essa realização dos desejos, né? De viver num mundo sem Deus, em que você não precisa responder a ninguém. O Alvin Plantinga, por um exemplo, argumenta nesse sentido de forma muito interessante. Permaneceu assim até 1835, quando foi atender uma paciente de idade e extremamente pobre, mas crente, vítima de uma enfermidade terminal. Ao sair de seu quarto, a velhinha esticada em uma cama pediu-lhe para abrir um armário e apanhar para ela um pedaço de pão dormido. Sua única refeição naquele dia. Ao perceber a tranquilidade daquela senhora, a despeito da pobreza e da proximidade da morte, Kelley ficou impressionadíssimo e buscou a Deus. Isso me lembra um pouco também a experiência de Francis Collins, né, que também foi ateu durante a sua juventude e também chega à fé a partir da sua experiência com alguns de seus pacientes nas suas estadias como médico. Depois disso, também na página 86, eu sublinhei aqui a questão da morte de Robert Kelley. Kelley morreu aos 79 anos em Edimburgo, em 17 de janeiro de 1888. Quem pregou no sepultamento foi Hudson Taylor. Veja só que interessante, o famoso missionário da China. Poxa, essa é uma curiosidade que eu não sabia, cara. Hudson Taylor pregando. Depois, no capítulo 16, ele vai tratar novamente sobre o Ashburn Simonton, que é então um presbiteriano, né? E uma curiosidade aqui sobre o Simonton está na página 88, de que ele participou da ordenação do primeiro pastor brasileiro, né? Nascido aqui
no Brasil, que é o ex-padre José Manuel da Conceição. Então, o primeiro padre nascido, o primeiro pastor nascido aqui no Brasil é alguém que havia sido um padre, né? Que ele abandona o catolicismo para tornar-se então protestante e um pastor presbiteriano. No capítulo 17, ele vai tratar então sobre os metodistas. E aqui ele vai tratar então sobre o Daniel Kidder, que eu já havia mencionado antes, e também um tal de Justus Spalding, que eu particularmente não conhecia. E há um outro personagem que, embora não seja citado aqui, né, a figura, mas é alguém interessantíssimo, que é o James Fletcher. O Fletcher é um cara interessantíssimo que não está mencionado no livro e eu só estou aprendendo a respeito dele por conta do curso de pós-graduação. Tá? Há um livro de coautoria entre o Fletcher e o Kidder que se chama O Brasil e os Brasileiros. O Kidder, por sua vez, tem um outro livro então de autoria só dele, que se chama Reminiscências de Viagens e Permanências no Brasil. Livro esse que vai incentivar, vai encorajar outras pessoas a virem para o Brasil, tais como o próprio Robert Kelley, né? Vai ser encorajado por conta desse livro do Kidder. E a exemplo do Robert Kelley, o Fletcher também é amigo pessoal do Dom Pedro II. Tá? Então o Fletcher ele vai organizar feiras de ciências aqui no Brasil, ele vai ser um dos grandes responsáveis por uma certa aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, e ele vai trocar correspondências com Louis Azix, que é um zoólogo da Universidade de Harvard, que vai ser um dos grandes críticos da teoria darwinista, vai ser um dos principais críticos de Charles Darwin já na época. Ele é um defensor então do criacionismo. Na verdade, boa parte dos críticos do darwinismo na época eram pessoas ligadas à geologia, como o Agassiz, e também a paleontologia. Outro exemplo seria o Richard Owen, que é o cara que vai cunhar o termo dinossauro. Pois é, o cara é criacionista, sabia disso? Então, poxa, cara, que coisa interessante isso. Eu fiquei muito contente em descobrir essas coisas a respeito do Fletcher. Depois, capítulo 18. General põe fogo na junta de Richmond. Aqui ele está tratando sobre Alexander Hawthorne. Quem que é esse cara? Ele é um general dos confederados na Guerra Civil Norte-Americana. Com a derrota dos confederados, ele vem para o Brasil e ele então rasga elogios para o Brasil e diz que aqui é um baita de um campo missionário. E ele diz o seguinte, acreditar em todas as referências ao país feitas por Hawthorne, o Brasil era o suprassumo da ordem e da justiça na década de 1880, sob o reinado de Dom Pedro II. O governo, agora citação de Hawthorne, o governo é justo e estável, sabiamente administrado, oferecendo ampla segurança de vida, liberdade e propriedade. Governo que reconhece o mérito e pune prontamente os criminosos. Empolgada, a junta resolveu recrutar missionários para o Brasil e nomeou Hawthorne para ser seu representante no Texas. Texas, eu gosto desse estado. E em seguida, então, ele menciona também que esteve pessoalmente com Dom Pedro II, que lhe deu carta branca para viajar em qualquer parte do país às despesas do governo. É um dado interessante, então, sobre o Alexander Hawthorne. Mas vamos seguindo. Depois a parte 3 vai tratar então sobre a pentecostalização do Brasil. E aqui eu não quero assim me estender muito a respeito, mas nós vamos ter a história, brevemente tratada sobre a Congregação Cristã do Brasil, sobre os suecos que vão formar as Assembleias de Deus aqui no Brasil, sobre o Exército da Salvação do William Booth. E aqui é um dado, um cara muito interessante de se estudar a respeito dele. O cara vai ser
doutor honoris causa por Oxford, ele é cidadão emérito de Londres, né? Então, pô, é um cara bem interessante para a gente conhecer mais a respeito da história de William Booth e o Exército da Salvação, tá? Depois vamos tratar também sobre o Evangelho Quadrangular aqui, o Brasil para Cristo, Deus é Amor, Renovação Carismática Católica também, os católicos também têm o seu lado pentecostal. Também da Igreja Universal do Reino de Deus. Daí. O livro ele é do ano 2000, então ele ainda não menciona aqui a igreja do R.R. Soares, né, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Né? Esse ele ainda não menciona. Ele até fala aqui do R.R. Soares, mas na sua relação ali ainda com a Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Depois, os dois últimos capítulos, ele vai ser o capítulo 29, então pentecostais e históricos precisam tomar cuidado com o joio no meio do trigo. Aqui ele vai apresentar então algumas críticas, principalmente aos pentecostais, mas também sobe um pouquinho ali para os históricos, né? Ambos têm o seu joio no meio, né? Aqueles infiltrados ali que só fazem besteira na igreja, né? E aí o capítulo 30 é: o Brasil deixa de ser campo missionário para ser agência missionária. E aqui ele vai buscar então incentivar, encorajar os brasileiros a serem então missionários de verdade. E aí eu quero ler como ele finaliza, lá na página 165, como ele encerra o livro. Que esta história da evangelização do Brasil possa entusiasmar os brasileiros a continuar a evangelização do seu próprio solo, bem como do solo alheio. Os erros e os acertos dos missionários que para cá vieram, muitos dos quais aqui morreram, hão de servir de inspiração para a presente geração de missionários. Até aqui então as minhas observações. É um livro bem legal, eu gostei dele, uma leitura leve, fácil, né? A gente acompanha muito bem, não é nada pesado nem difícil de acompanhar. Pessoal, fico até aqui então, falou!